Oi gente, tudo bem? Hoje começando aqui mais um Fer Me Explica. O tema de hoje é a relação entre enxaqueca e AVC. Eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês a respeito desse tema e por conta disso eu resolvi fazer essa live para a gente fazer um bate-papo bem bacana e tirar as principais dúvidas que vocês têm em relação a ele. A gente vê muitas notícias por aí falando sobre o risco aumentado de AVC em pessoas que sofrem com enxaqueca, e aí a gente vai conversar sobre o que é mito, o que é verdade nisso, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde e evitar esse risco, tá? E explicar um pouquinho do porquê que isso acontece. Então aproveita para marcar as pessoas que precisam assistir essa live também, dá um like aí, compartilha essa live, marca aquela pessoa, encaminha para ela, para nosso conteúdo poder ser distribuído para mais pessoas e aí a gente conseguir ajudar cada vez mais gente, tá bom? Bom, como que a gente vai começar? A primeira coisa que eu queria era a participação de vocês, então colocar aqui pra mim quem daqui, do pessoal que tá aqui já, que sofre com enxaqueca com aura. Coloca aqui pra mim quem sofre com enxaqueca com aura. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente o porquê dessa pergunta, tá bom? Vamos colocando pra mim aí quem sofre com enxaqueca com aura e quem sofre com enxaqueca clássica ou cefaleia crônica diária também. Pode ir deixando pra mim e aí a gente vai... Ali a Janete colocando que sofre com enxaqueca com aura. O pessoal tá meio tímido agora no começo, mas não tem problema. A gente vai se soltando ao longo da live, tudo bem? Bom, então qual que é a primeira coisa que a gente vai começar a explicar? A primeira coisa que a gente precisa entender, antes da gente entrar num ciclo de medo, sem saber direito, né, o que é real e o que não é, a Kika tá colocando aqui que acha que sofre. Kika, a gente vai tirar essa dúvida agora, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é o AVC. Né? Porque a gente tem muito medo, a gente escuta muito falar sobre isso, mas muita gente não sabe o que é o AVC, né? Então a gente vai começar por aí, tá? O que é o AVC? Ele pode ser chamado de AVC, de acidente vascular cerebral ou até de derrame. Popularmente ele é bem conhecido como derrame, tá? E o que ele é caracterizado? Esse acidente vascular cerebral, ele é caracterizado pela diminuição ou pela obstrução do fluxo sanguíneo em uma artéria do nosso cérebro. A gente tem diversas artérias no nosso cérebro e o que acontece? Pode acontecer a diminuição do fluxo sanguíneo nessa artéria ou a obstrução desse fluxo, ou seja, parar mesmo de passar sangue, e o resultado disso é o quê? O sangue, quando ele passa pelas nossas veias, ele é rico em oxigênio, então ele vai oxigenando as nossas células e levando nutrientes para elas. Quando a gente tem essa diminuição desse fluxo sanguíneo ou obstrução desse fluxo sanguíneo numa artéria cerebral, a gente para de levar oxigênio daquele ponto até o próximo. E aí o que acontece? Ocorre a morte celular. E aí, como consequência disso, a gente tem uma série de sintomas motores. Fer, quais vão ser esses sintomas motores? Eles vão variar de acordo com a região em que você teve essa obstrução. E não só sintomas motores, podem apresentar sintomas cognitivos, alterações de fala, tá? E por que as pessoas têm tanto medo desse AVC? Porque ele é considerado a maior causa de incapacidade mundial, ou seja, um acidente vascular cerebral, ele repercute intensamente na funcionalidade daquele indivíduo, na qualidade de vida, no que a pessoa consegue ou não fazer. Tá? Então vamos lá, o próximo tópico que eu decidi para falar para vocês é responder de cara a pergunta: Fer, se eu sofro com enxaqueca, eu tenho mais risco de ter um AVC? Sim, essa é uma resposta que diversos estudos já comprovaram que existe uma maior chance de você ter um acidente vascular cerebral ou um infarto, né? Ou seja, doenças cardiovasculares, se você sofre com enxaqueca. Quando que isso passa a ser mais preocupante? Quando a gente fala de enxaqueca com aura, tá? As pessoas que sofrem com enxaqueca com aura têm um risco ainda maior. Um risco 7 vezes maior, 16 vezes, perdão, não, 7 vezes maior de ter a enxaqueca, de ter um AVC. Esse risco aumenta se você sofre com enxaqueca com aura e usa anticoncepcional combinado, aquele que tem estrogênio e progesterona. Isso aí aumenta o seu risco para 16 vezes mais. E se você tem enxaqueca com aura, usa anticoncepcional combinado e fuma, isso aumenta para mais de 20 vezes
maior a chance de você ter um AVC. Então é preciso tomar bastante cuidado, tudo bem? Fer, alguém comentou aqui pra mim que acha que tem aura. Bom, vamos lá, vamos explicar essa relação da aura. O que é a aura? A aura, ela é caracterizada por um ou mais sintomas neurológicos que normalmente aparecem antes do início da dor de cabeça em si, da enxaqueca. Então, ela é uma fase antes da cefaleia em si, que é a dor de cabeça da enxaqueca. Ela normalmente tem um início gradual, então você começa a perceber algumas alterações e depois ela vai se intensificando. E ela tem uma duração, normalmente, que varia de 5 minutos a 60 minutos, ou seja, até 1 hora, tá? Em algumas pessoas, essa aura pode vir junto com a dor de cabeça, mas de uma forma geral, ela aparece antes dessa dor, tudo bem? Bom, vamos comentando aí pra mim quem tá entrando agora, quem sofre com enxaqueca com aura, que agora eu tô nessa parte do assunto, tá bom, gente? Bom, mas Fer, mas o que é a aura? Qual que é a relação? Por que quem sofre com enxaqueca com aura tem mais chance de ter um AVC? Alguns estudos sugerem que quando a gente sofre com enxaqueca, com aura, a gente tem uma maior, um aumento da agregação plaquetária, que vai levar também a alterações nos calibres dos nossos vasos sanguíneos. Além disso, a gente tem um aumento local, né, nesses vasos sanguíneos, um aumento local de coagulação. E qual que é o problema dessa coagulação? Quer dizer que quando a gente tem essa alteração de coagulação, que a gente sofre com enxaqueca, com aura, e a gente pode ter uma incidência maior dessas alterações de coagulação, a gente vai formar o coágulo, e esse coágulo pode percorrer pela nossa corrente sanguínea, e aí ele pode parar numa artéria do nosso cérebro. Quando ela para nessa artéria do nosso cérebro, diminui o fluxo sanguíneo ou obstrui, e aí a gente pode ter o AVC, tá? Então funciona mais ou menos dessa forma, tá bom? Deixa eu ler algumas perguntas que o pessoal tá mandando já. A aura pode acompanhar a crise? O neuro já identificou que eu tenho a aura. Sim, ela pode. Não é normal. Normalmente ela vem antes, tá? Mas em alguns casos ela pode acompanhar, sim. A Dayana tá comentando, eu tive já início de AVC e estou fazendo tratamento com ácido valproico. Pois é, a gente tem... Fer, mas como que eu vou fazer pra saber se eu tenho aura, se eu tô tendo o início de um AVC? Por quê? Vamos lá pra gente tirar aquela dúvida que alguém colocou aqui que não sabia se tem aura ou não. Existem alguns tipos diferentes de aura. Então a gente tem a aura visual, e aí vocês podem ir colocando aí pra mim, gente, qual é o tipo de aura que vocês têm, tá? Se é visual, se é motora, se é de fala, se é sensorial, tá? Bom, a aura visual é aquela em que quando você tá olhando pra alguma coisa, você começa a enxergar em zigue-zague, embaçado, ou então você começa a enxergar uns pontinhos pretos, uns pontinhos cintilantes, ou até você perde uma parte do seu campo visual, ou seja, você vai perdendo a sua visão em um dos olhos, normalmente, por um tempo. Mas o que acontece quando a gente tem a aura? Quando passa normalmente, né? Normalmente até 1 hora essa aura passa, volta tudo ao normal. Você volta a enxergar normal, para de enxergar em zigue-zague e tá tudo certo. Agora, qual que é um outro tipo de aura também comum? É a aura sensorial. Como que é essa aura sensorial, Fer? É aquela em que você sente um formigamento no corpo, você sente dormência, e ela não acontece só no rosto, tá? É isso que também acaba confundindo um pouquinho e deixando as pessoas um pouco apavoradas, achando que é um episódio de AVC. Por quê? Porque ela pode apresentar dormência e formigamento no rosto, nos braços, e até na língua. Então a pessoa também não consegue falar direito, ela sente a língua meio dormente, o corpo meio mole, formigando, e aí isso costuma já levar muitas pacientes ao pronto-socorro achando que tá com início de AVC. Uma outra alteração que também é da aura, que é a aura da fala, a gente encontra quando a pessoa tenta falar a palavra e ela não consegue. Ela tá pensando tudo certinho, mas ela tenta falar e ela não consegue desenvolver essa palavra, tá? E aí isso também costuma assustar bastante as pessoas. Já a aura motora em si é aquela em que a gente tem uma fraqueza muscular. Então você tenta, por exemplo, mexer o braço e você não tem força para mexer esse braço durante esse episódio de aura. Sim, você pode ter mais de um tipo de aura. Embora não seja muito comum,
Eu tenho sim pacientes que apresentam 3 até 4 dos tipos da aura, tá? E aí é o que mais assusta as pacientes. Por quê? Porque aí você sente essa aura e aí o que você faz? Você já lembra de tudo aquilo que você viu na televisão, que você viu nas novelas sobre o AVC, e aí você sai correndo e vai pro pronto-socorro, tá? Quando que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, a gente tem que lembrar que o pronto-socorro, ele é um ambiente bastante hostil para quem sofre com enxaqueca, né? A luminosidade, o cheiro forte, o barulho, tudo isso é bastante hostil. Se você sabe que você tem enxaqueca com aura, quando é a hora de você se preocupar? Porque pode ser que isso seja um início de AVC, por exemplo. Você vai se preocupar quando você tiver uma duração maior do que o comum. Quanto tempo costuma durar a sua aura? Conta aqui pra mim, vocês que estão relatando os tipos de aura, quanto tempo costuma durar? Normalmente, uma aura costuma durar de 5 minutos até 1 hora. Conta aí pra mim quanto tempo costuma durar a aura de vocês. Por que eu tô perguntando isso? Porque se a aura durar mais de 1 hora, o ideal é que você procure realmente um atendimento médico. Por quê? Porque a aura tem esse tempo reduzido e, ao contrário do que muitas pessoas têm medo, a aura não deixa sequelas, tá? Então, depois que passa aquele tempo da aura, você volta a ficar normal. Mas aí você vem com o episódio de dor de cabeça, da enxaqueca. Aquela dor latejante, né? Pulsando na sua cabeça. Parece que o seu coração mudou de lugar e subiu pra cabeça, tá? Mas ela não deixa sequelas. Então, mesmo se você tem alterações visuais durante a aura, depois que essa aura passar, você vai voltar a enxergar normal, tá? Então, só pra gente entender um pouquinho essa questão da aura. Deixa eu dar uma lida nos comentários. Tem gente colocando 10 minutos, 20 minutos. Eu sei que quando a gente fala, parece pouco, mas pra quem vive com enxaqueca com aura, é extremamente desgastante. Muitas vezes, a aura em si acaba sendo muito pior do que a dor de cabeça da enxaqueca, né? As pessoas que estão aqui que sofrem com enxaqueca com aura podem relatar, né? O fato de você perder o campo visual por um tempo é extremamente assustador. O fato de você não conseguir falar, o fato de você sentir o corpo todo dormente, tudo isso é extremamente assustador e isso faz com que a gente entre num desespero e aí piora ainda mais a nossa crise, porque isso gera uma ansiedade e um estresse muito grande. É por isso que é tão importante esse momento que a gente tem aqui para vocês entenderem como funciona, para vocês entenderem por que acontece. Porque essa informação diminui a nossa ansiedade, tudo bem? Eu tô aqui com uma colinha, gente, porque tem muita coisa pra falar. Deixa eu ver qual que é o próximo tópico que eu escolhi pra falar com vocês. Bom, além da aura, né, a gente tava falando dos riscos do AVC. Além do paciente que sofre com enxaqueca com aura ter mais risco de ter um AVC, existe um outro fator que também contribui, e aí é independente do tipo da sua enxaqueca, e é uma medicação. E aí, que remédio que vocês acham que é? Comenta pra mim. Anti-inflamatórios, analgésicos ou aquelas medicações mais pesadas que a gente toma só no momento que é abortivo de crise, só durante a crise bem forte. O que vocês acham? Qual medicação é a medicação que pode contribuir para o risco de um AVC? Vamos ver se vocês sabem. Fiz um vídeo sobre um pouco dessas interações medicamentosas também, ela tá disponível já aqui no meu feed. Vamos lá. Vamos lá, gente, vocês estão tímidos, né? Vamos lá, vamos contar aí qual medicamento vocês acham que pode estar relacionado com o AVC. Anti-inflamatórios, analgésicos ou aqueles abortivos de crise que o seu médico já deixou prescrito pra você. Ali, tem gente dizendo anti-inflamatório, tem gente dizendo analgésicos. Acertou quem disse anti-inflamatório. Pois é, um estudo americano realizado em 2011, que analisou 116 mil pessoas que tomavam anti-inflamatórios comum cronicamente. Fer, volta um pouquinho. Quais são esses anti-inflamatórios comum? Bom, eles listaram 5 nesse estudo, mas eu vou falar só os mais conhecidos, que é o diclofenaco, o naproxeno e tem mais um que é o... Esqueci, deixa eu achar aqui. E o ibuprofeno. Tá, então esses são os 3 anti-inflamatórios mais comuns e eles foram analisados nesse estudo com Isso, tipo ibuprofeno, exatamente, esse mesmo. Então esses foram 3 dos 5 anti-inflamatórios analisados nesse estudo e eles observaram que as pessoas que usavam cronicamente esses anti-inflamatórios tinham maior chance de acidente vascular cerebral, de terem um AVC.
Então, a utilização do anti-inflamatório, ela também deve ser feita com cautela. Fer, mas você disse utilização crônica. Quando que a gente considera uma utilização crônica? Quando que a gente sabe que a gente está abusando do uso desse anti-inflamatório? Quando a gente consome esse anti-inflamatório por mais de 2 vezes na semana. Porque aí a gente vai ter no final do mês 15 dias utilizando mais ou menos essa medicação, e aí isso já é considerado um uso excessivo da medicação. Assim como falei para vocês dos analgésicos, segue a mesma linha, tá? Então o que acontece? Quando a gente usa cronicamente esse anti-inflamatório, a gente tem um aumento do risco desse evento cardiovascular, tá? Que pode ser tanto um AVC quanto um infarto, tudo bem? Tem gente perguntando... Peraí, deixa eu dar uma lidinha aqui na pergunta. Dando medo, a gente fica mais ansiosa. Não, a ideia não é sentir medo, tá? Eu até conversei disso com algumas pacientes que relataram que depois de ver o vídeo ficaram muito preocupadas. A ideia é dar informação. Por quê? Porque um dos grandes riscos que a gente tem é quando a gente não tem a informação. Por que a gente toma tanto analgésico? Porque a gente não sabe o efeito negativo que esse analgésico tem. Porque se na caixinha, que nem do cigarro, gente, vamos parar pra pensar assim. Na caixinha do cigarro tem lá uma foto de gente com câncer, de fetos mortos, de membros amputados, de várias alterações que são decorrentes do uso frequente do cigarro. Se os analgésicos tivessem essa mesma informação, muito provavelmente, muitas de vocês pensariam 2 vezes antes de tomar um analgésico com frequência, mesmo estando com dor, tá? Então o objetivo não é deixar vocês com medo. O objetivo é dar informação para vocês e, ao mesmo tempo, dar uma solução, dar um caminho em que vocês possam percorrer, tá bom? Para isso não virar justamente uma ansiedade dentro de vocês, tá? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar um pouquinho agora, além dessa questão do anti-inflamatório ser um potente, a partir do momento que ele é utilizado continuamente, ele pode propiciar um AVC, né, um ambiente favorável para você ter um AVC. A gente tem que pensar que as pessoas que sofrem com enxaqueca, muitas pessoas me mandam assim: Fer, eu sofro com enxaqueca com aura, meu Deus, eu vou ter um AVC? Porque você disse lá que eu tenho mais chance de ter um AVC. Sim, você tem mais chance de ter um AVC. Mas então o que você precisa fazer? Já é conhecido alguns fatores, que são 10, na verdade, fatores, que são extremamente relacionados a fatores de risco para eventos cardiovasculares. Então, o que a gente tem que fazer? Se você sofre, na verdade isso é o ideal para todo mundo, tá? Mas precisa de uma atenção especial se você sofre com enxaqueca. A gente tem que prestar atenção em quais são esses 10 fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, vamos lá. Um dos primeiros fatores que a gente vai levar em consideração, que isso já é um conceito bem conhecido, né, desses fatores de risco para doenças cardiovasculares, é a hipertensão. Se você tem hipertensão, você tem que ficar em alerta. E aí, gente, vocês podem ir colocando aqui, comentando aqui pra mim, se vocês têm esses fatores ou não, tá bom? Hipertensão é um fator de risco. Diabetes também é um fator de risco. Aumento do colesterol também é um fator de risco, né? Colesterol alto também é um fator de risco. Outro fator de risco é a alimentação irregular, alimentação não balanceada. Ela também entra como um fator de risco. Estresse entra como um fator de risco. Estresse excessivo entra como um fator de risco para doenças cardiovasculares também. Além disso, a gente vai ter obesidade, sedentarismo, etilismo, né? Consumo excessivo de álcool. A gente tem, peraí que agora fugiu os outros. Tabagismo, que a gente já comentou, né, sobre o uso do cigarro. E o último fator, que é, mas não menos importante, que é a falta de um acompanhamento médico. Fer, então o que eu preciso fazer se eu sofro com enxaqueca e eu tenho enxaqueca com aura e eu tenho, por exemplo, antecedentes na minha família de pessoas que tiveram um AVC. Isso é bastante comum, muita gente tem me procurado em relação a isso. A gente tem que fazer um acompanhamento de rotina com o médico, tá? Então você precisa ter um cardiologista para você fazer todo ano uma série de exames para saber se tá tudo ok. E a gente tem que cuidar desses 10 fatores de risco que podem propiciar que você tenha um evento cardiovascular, tá? E aí, a gente pode pensar, nossa, Fer, mas são 10 fatores, é muita coisa pra gente pensar. Na verdade, não é.
Por quê? Porque a maioria desses fatores, se vocês forem parar para analisar, de tudo que a gente costuma conversar aqui, muitos deles também estão relacionados às crises de enxaqueca, ao desencadeamento de crises de enxaqueca. Então, se a gente conseguir trabalhar em cima dessas alterações, a gente consegue tanto evitar as frequentes crises de enxaqueca, quanto evitar o risco de doenças cardiovasculares, ainda que exista, né, um antecedente familiar que aumenta ainda mais o risco, mas a gente consegue, através dos hábitos de vida saudáveis, evitar esse tipo de evento. Bom, deixa eu ler um pouquinho das perguntas que vocês mandaram. Deixa eu ver. Qual é o terceiro anti-inflamatório? Eu falei naproxeno, deixa eu ler que eu já até esqueci, gente, perdão. Naproxeno, ibuprofeno, não. Isso, e diclofenaco. São os 3, tá? Vamos lá. O tupiramato, a maioria passa e tem muitas contraindicações. Então, o que acontece com o tupiramato? Se vocês quiserem, eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre ele também pra explicar, tá? O tupiramato, ele é um medicamento que ele age em diversas regiões. E aí, por isso, que ele acaba, para algumas pessoas, ele acaba melhorando a questão da enxaqueca, porque ele atira para todos os lados. E para algumas pessoas, elas sofrem com muitos efeitos colaterais, tá? Justamente porque ele atira para todos os lados. E aí, em uma desses lados que ele atira, ele acaba pegando a questão da enxaqueca, tá? Mas isso não funciona para todo mundo. Eu tenho muitas pacientes que não conseguem se adaptar aos efeitos colaterais dessa medicação. Eu mesma fui uma dessas pacientes, eu tive que abandonei o tratamento com tupiramato por conta dos efeitos colaterais. É uma medicação que apresenta bastante efeito colateral, mas ela é assim, ou ela é amada ou ela é odiada, sabe? Então, para uma população não sente tanto efeito colateral e tem um resultado extremamente bom, e para uma outra população é surra de efeito colateral, então acaba não valendo a pena continuar com essa medicação. Vamos lá. Tomava tupiramato, suspendeu o uso por conta dos efeitos colaterais e muitas dores. Realmente, é o que a gente tá conversando, né? Acontece muito isso. Gente, tomar um pouquinho d'água aqui, ó, lembrando de se hidratar. Enquanto isso, não esqueça de deixar seu like para ajudar a divulgar essa live, para chegar para mais gente que precisa saber dessas informações, que estão tão aflitas e com medo dessa questão do AVC e dessa relação com a enxaqueca. E a gente tá explicando direitinho aqui e a gente vai tirar essas dúvidas pra gente conseguir ficar mais tranquilo em relação a isso. Por favor, deixa o like de vocês aí. Vamos lá. A Carol perguntando, tive pré-eclâmpsia, tem relação com a enxaqueca? Carol, a pré-eclâmpsia, ela tá mais relacionada com o aumento da pressão, né? Aumento da hipertensão, uma hipertensão arterial. E aí ela tem uma repercussão muito negativa na saúde fetal e na saúde da mãe também. Então, não necessariamente exista essa relação. Agora, se você já sofria com pressão alta, então se você sofre com pressão alta, aí você podia ter alguma correlação, mas a enxaqueca ter sido, entre aspas, tá? Responsável pela sua pré-eclâmpsia, acho pouquíssimo provável. Gente, outra informação muito importante que eu esqueci de comentar com vocês é que algumas pessoas, né, que sofrem com enxaqueca com aura, têm muito medo de, durante a crise de enxaqueca, enquanto tá tendo a aura, de ter esse AVC. E os estudos já mostraram, para tranquilizar um pouco vocês, que é raríssimo mesmo, alguém ter um evento de AVC durante a aura da enxaqueca, tá? Dentro desse 1 hora que a gente considera normal do período de aura, tá? Agora, se você tem a aura por um tempo superior a 1 hora, aí é importante sim você investigar. De qualquer forma, se você sofre com enxaqueca com aura, é sempre bom você estar em dia com seus exames e com check-up com seu cardiologista, para saber e ter certeza que tá tudo ok. Além disso, o que a gente tem que fazer? Cuidar do estilo de vida. Vamos lembrar lá, o sedentarismo é um risco para eventos cardiológicos como infarto e AVC, e aí a gente já tem mais risco de ter esses eventos, então a gente precisa cuidar desse sedentarismo, né? Ou seja, praticar atividade física regularmente. Obesidade, né, que a gente também vai tratar através do quê? Da alimentação balanceada e da prática de atividade física, que também são fatores de risco. A gente precisa cuidar também dos níveis do estresse, que é uma coisa que a gente conversa muito, eu falo muito com as minhas pacientes sobre isso, e eu sempre tento trazer técnicas para ajudar vocês nesse sentido. A gente tem que cuidar também da questão do tabagismo, que além de ser um fator de risco
para doenças cardiovasculares, ele também pode piorar a questão da enxaqueca, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos ler um pouquinho das perguntas agora, deixa eu ver. Estresse excessivo. Pois é, o estresse excessivo ele é tanto um importante desencadeador de crises, quanto um potente fator de risco para doenças cardiovasculares. Fer, como que eu vou tratar desse estresse excessivo? Eu saí do meu trabalho, eu tô doida, é muito estressante, eu escuto reclamação o dia inteiro, o que eu posso fazer? Bom, a atividade física, a caminhada, por exemplo, acaba sendo um excelente caminho para a gente dissipar toda essa tensão e esse estresse acumulado durante o seu dia. Mas, vamos lá, algumas dicas. Eu vou fazer uma outra live pra gente falar sobre atividade física, tá? Mas o que acontece? Não adianta você ir fazer uma atividade física no período da noite, perto da hora de você dormir. Por quê? Porque isso vai deixar o seu corpo mais ativo e aí você não vai conseguir descansar direito. O ideal é fazer, por exemplo, pela manhã. Por mais que a gente ache, nossa, mas eu vou gastar energia logo cedo, eu vou ficar mais cansada. Não, é ao contrário. Talvez você sinta esse impacto no comecinho, nos primeiros dias, tá? Mas depois você vai perceber que você começa o seu dia, depois dessa caminhada, com mais disposição. Vamos lá. Eu queria um outro remédio sem ser prescrito. Bom, acho que vocês estão conversando meio paralelo e então eu não tô entendendo muita coisa, mas vamos lá, o que eu for entendendo de pergunta eu vou respondendo pra vocês. Topiramato com muitos problemas de formigamento, sonolência, irritabilidade. Pois é, formigamento, insônia, tremores, né, espasmos musculares, a gente costuma ter muito com o uso do topiramato. Mas, sempre ressaltando, algumas pessoas lidam super bem com essa medicação, se adaptam muito bem e não têm esses efeitos colaterais. Se você tá sofrendo tanto com esses efeitos colaterais, em vez de você simplesmente suspender a medicação, que não é o ideal, tá? Você tem que conversar com o seu neurologista sobre a possibilidade de mudar essa medicação. Mas eu volto a repetir, que sempre muito mais efetivo do que ficar se entupindo de remédios é fazer as mudanças de hábito que você precisa. Fer, não sei quais são essas tantas... Você só fala de mudança de hábito, menina. Como que eu vou saber qual que é a mudança de hábito que eu preciso? Você precisa fazer um diário de enxaqueca. Sem o diário de enxaqueca, como que vocês costumam identificar? Vocês costumam dizer... Ai, Fer, eu percebo que a minha dor piora quando eu sou exposta ao sol ou quando eu como tal e tal coisa. Tá, mas isso não mostra pra mim o que tá em desequilíbrio no seu corpo, o que você precisa melhorar. Com o diário da enxaqueca, a gente analisa o seu sono, a gente analisa a alimentação, a gente analisa vários outros fatores que são extremamente importantes, que podem estar em desequilíbrio e que podem estar resultando, né, nessas crises tão frequentes. Então vamos lá. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Tem cura? Não, Erivanda tá perguntando se a enxaqueca tem cura. Não, a enxaqueca não tem cura, a enxaqueca tem tratamento. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tratamento não é e não precisa ser unicamente medicamentoso, tá? Os tratamentos baseados em mudança de hábito têm sido muito efetivos para o controle das dores. Eu vou trazer em um outro momento algumas das minhas pacientes para vir conversar aqui com vocês, para vocês entenderem o quanto funciona mudar os hábitos e qual é o impacto disso na frequência e na intensidade das suas dores, tá? É assim que a gente trabalha aqui no empoderamento da enxaqueca. Em vez de a gente pensar em ficar se entupindo de remédio, a gente olha para as mudanças que são necessárias para reequilibrar o seu corpo e aí você não ser tão suscetível a essas crises frequentes. Meu maior problema é a ansiedade. Não sei se você viu, Mariana, eu fiz uma live sobre ansiedade, depressão e enxaqueca. Lá eu ensinei um exercício respiratório que costuma ajudar e eu dei algumas dicas de técnicas que auxiliam para o controle da ansiedade. Dá uma assistida nessa live que tem várias dicas bacanas, tem muita gente fazendo. Eu tenho recebido feedback de diversas pacientes falando sobre a melhora que sentiram através da lista de ansiedade e através dos exercícios respiratórios. Então me pergunta aqui, quais seriam os exames do cardiologista? Ecocardiograma, eletrocardiograma? Isso, são esses mesmos, tá? Esse check-up geral e o exame de sangue completo também são alguns dos exames que já dá pra enxergar se tá com alguma alteração ou se não tá. Porque a gente também consegue ver também a questão do colesterol, tá? A questão da diabetes com um exame bem completo. Então a gente consegue entender se você tá ou não com esses fatores de risco para doenças cardiovasculares. Oi, Claudinha! Bom, vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Estou no 5º mês com tratamento com tupiramato. Não estou tendo crise e não sinto efeito colateral. Tá vendo? Pra quebrar aquilo que a gente tá conversando. É isso mesmo, gente. Tem gente que não apresenta efeito colateral e se dá muito bem com essa medicação, tá? Então acaba sendo meio que 50%. Metade ama, metade odeia esse tupiramato. Durante as crises eu tomo sumatriptano, né? O Sumax. Ou cloridrato de naratriptana, que é o Naramig. Os únicos que resolvem. Não tem problema você tomar essas medicações. O que eu falo para as pacientes? O problema é a frequência com que você utiliza essa medicação. Então vamos lá. Se você utiliza essas medicações por mais de 2 vezes na semana, você já está se expondo ao risco de ter o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de analgésicos. E aí, qual que é o impacto disso? Você não consegue sair da crise. Você começa a ter crises com mais frequência. Consequentemente, você começa a tomar mais remédio. E aí, isso vai gerando um ciclo vicioso. E aí, você vai ter a cefaleia por uso excessivo de analgésicos, tá? E qual que é o problema? O problema é que isso faz com que você tomou remédio, aí vai ter uma diminuição da sua dor. O efeito começou a passar, você toma outro remédio. Aí diminui a dor de novo. O efeito começou a passar, você toma outro remédio. Diminui a dor de novo. E aí você vai tomando sucessivamente várias dessas medicações. E aí, além dessa questão de ter o risco de cronificar a sua enxaqueca, Fê, como assim cronificar? Assim, você passa a ter o risco de ter enxaqueca 15 dias ou mais no mês, tá? Então, você pode cronificar, isso é tornar a enxaqueca crônica com o uso excessivo de analgésicos. Você tem uma série de impactos, principalmente nos rins e no fígado, tá? Porque essas medicações que a gente ingere via oral, elas são metabolizadas pelo fígado também, então a gente pode ter um impacto muito grande. Os anti-inflamatórios, especialmente, são remédios que podem levar até a insuficiência renal, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. A Claudinha perguntando assim se tireoide tem relação. Tem. As pessoas com hipotiroidismo têm uma relação, costumam apresentar alterações como enxaqueca. Já fiz um vídeo sobre isso também, Claudinha. Tô pra trazer um endocrinologista pra conversar e explicar melhor isso pra vocês. Mas já tem um vídeo em que eu explico essa relação. Vamos lá. O estresse excessivo desencadeia meu transtorno de ansiedade, que vira gatilho da enxaqueca. Tô tomando 100mg de venlafaxina por dia, mas não tá resolvendo. Olha, eu também já usei a venlafaxina por meses e meses e também não observei nenhuma melhora, tá? A gente foi aumentando até chegar a 200mg e também não observei melhora. Mas tem pessoas que relatam que se dão muito bem com essa medicação. O que eu sugiro? Que você converse com o seu neurologista sobre a possibilidade de mudar essa medicação. E antes da gente ficar apostando em testar diversos remédios, a gente apostar nas mudanças que você precisa. Então vamos lá. Você já conseguiu identificar o que está desencadeando as suas crises? Esse é o primeiro passo para quem precisa mudar de hábito, para quem está cansado de se entupir de remédio. E é essa a primeira coisa que eu faço com os pacientes no método do empoderamento. É isso. É a gente entender, porque muitas vezes vocês chegam para mim com dores diárias, tá? E vocês não têm a menor ideia do que tá causando a dor, porque dói todo dia. Se você come fritura, dói. Se você não come, dói. Se você toma bastante água, dói. Se você toma cerveja, não dói. Se você... E é assim. E aí a pessoa fala, Fer, não sei o que tá causando, porque tudo pra mim me desencadeia a crise. E quando a gente vai analisar nesse diário, a gente consegue encontrar exatamente cada fator que estava relacionado com esses episódios de dor. Tanto é que muitas pacientes, elas estão bem, elas vêm numa semana bem, de repente tem um dia de dor. Aí eu falo pra elas, olha lá, vamos voltar. Você lembra o que aconteceu no dia mais cedo ou o que aconteceu no dia anterior? Não, o que aconteceu aqui, ó, você tomou menos água do que normal. Foi isso, a desidratação. Então, é através desse método personalizado e íntimo que a gente consegue entender, né, e mostrar pra você quais são os fatores que precisam ser trabalhados. Tem gente comentando sobre o Celozoc, que na verdade é um remédio pra pressão, né? Esses hábitos são difíceis de cumprir por conta do estresse que a rotina da vida da gente leva. Taninha, eu acho que assim, depende, você já tentou? Porque assim, às vezes a gente cisma que é só alimentação. Aliás, a grande maioria dos pacientes que me procuram são pacientes que já mudaram a alimentação e não tiveram resultado. E aí falam, Fer, já tentei de tudo, não resolve, não sei mais o que fazer, me dá uma luz. E na grande maioria das vezes, embora sim a alimentação tenha uma influência, tá?
mas na grande maioria das vezes existem outros fatores que estão falando muito mais alto do que a alimentação. E aí é por isso que parece ser tão difícil descobrir esses fatores. Parece que é tão difícil a gente conseguir fazer essas mudanças. Mas na prática não é. Por quê? Se a gente for colocar no papel a quantidade de dias que a gente perde com dor, sofrendo, e a gente colocar do outro lado o quanto vale o nosso esforço para fazer essas modificações, a gente percebe que isso aqui vale muito mais. Tá? Então, quando eu falo dessa dificuldade, muitos pacientes têm mesmo dificuldade em colocar na prática essas mudanças de hábito. E aí o que a gente faz? É por isso que eu falo de um tratamento personalizado, porque eu ajudo a inserir exatamente em que momento da sua rotina você vai fazer aquela alteração. Você vai modificar e mudar aquele hábito. A partir daí fica fácil para você conseguir fazer, porque você se compromete com isso, né? E não é se comprometer comigo, você se compromete com você, tá? Vamos ler mais alguns relatos. Sumax ou Parcel, qual é melhor? Na verdade, isso vai depender do seu organismo, vai depender de como cada um reage a essas medicações. Sempre lembrando que o primeiro passo nunca deve ser se entupir de remédios e sempre fazer o controle dos fatores que levam ao desequilíbrio do seu corpo. Não adianta a gente tomar um monte de remédio e não conseguir atuar na causa, tá? No fator desencadeador. Tá? Porque aí você tá tratando só a dor, o efeito do remédio vai passar, a dor vai voltar, tá? Então, se a gente não tratar a dor, a causa da dor, a gente não consegue controlar essa dor, ela vai continuar voltando. E o que a gente fala aqui no empoderamento da enxaqueca é justamente isso, a gente ter o controle sobre as crises. Tá? Então é importante lembrar que não é o que, porque funcionou pra fulana tal remédio, vai funcionar pra você. Porque o que a fulana comeu vai funcionar pra você. Porque o que a fulana fez vai funcionar pra você. Não é assim. Se fosse assim, gente, todo mundo já estaria com controle total sobre a enxaqueca, não é verdade? Se existisse uma fórmula mágica, todo mundo já teria esse controle. E por que eu falo que não é? Fer, mas como você fala que não é e você fala de um método que funciona? Porque é um método personalizado. A gente olha diversos fatores que podem estar desencadeando esse desequilíbrio no seu corpo, tá? E eu não olho para gatilhos só. Eu olho para fatores que geram desequilíbrio. Essa é uma das grandes diferenças. Bom, vamos lá. Deixa eu ler mais alguns comentários. Bom, deixa eu só finalizar essa parte aqui, gente, por causa do nosso tempo. Bom, vamos fazer um resumão e aí eu volto a ler as perguntas de vocês, tá? Então, vamos fazer um resumão. Bom, quem sofre com enxaqueca tem mais chance de ter AVC? Tem. Eu preciso entrar em desespero por causa disso? Não. Quem sofre com enxaqueca com aura tem mais chance do que quem sofre com enxaqueca comum? Sim. Quem sofre com enxaqueca com aura pode tomar anticoncepcional combinado? Normalmente não, porque isso aumenta o risco de AVC. Quem sofre com enxaqueca com aura, toma anticoncepcional combinado e fuma, aumenta ainda mais o risco? Sim, em mais de 20 vezes. Ou seja, acende aquela luz vermelha, critério de risco. Fer, sofro com enxaqueca com aura, preciso entrar em desespero, meu Deus do céu, eu vou ter um AVC um dia? Não. Por quê? Você não precisa entrar em desespero. Vamos lembrar que existem 10 fatores de risco para doenças cardiovasculares que a gente precisa trabalhar. Quando a gente trabalha em cima desses 10 fatores de risco, a gente consequentemente já está trabalhando na melhora da enxaqueca. E aí a gente tem uma diminuição na frequência da enxaqueca e a gente tem uma diminuição no risco de AVC. A gente faz tudo isso de uma vez só com mudanças de hábito. Vocês perceberam que dentro daqueles 10 fatores que eu mencionei para vocês, eu não mencionei remédio? Pois é. Porque é através de mudanças de hábito. Como que a gente vai controlar a questão da alimentação? É com remédio? Não. Como que a gente vai controlar a questão do estresse? É com remédio? Não. Como que a gente vai controlar a questão do sedentarismo? É com remédio? Não. Tá? Então, é tendo um acompanhamento adequado e é estando disposta a fazer as mudanças que são necessárias. Eu lembro que alguém comentou aqui sobre o quanto era difícil fazer essas mudanças. Mas, na verdade, a gente precisa mudar o foco. A gente precisa olhar para essas mudanças com um olhar diferente. Por quê? Por que tem que ser custoso? Por que pra gente tem que ser difícil ter um hábito de vida saudável?
Porque é isso que a gente precisa. Hábitos de vida saudáveis. É uma alimentação balanceada, prática regular de atividade física, uma boa qualidade do sono, uma hidratação adequada, um controle do estresse. É basicamente isso que a gente precisa para ter o controle das nossas crises, tá? Por que isso precisa ser sofrido? Porque a sociedade em si, ela mudou tanto e a gente se sente tão cobrado e tão pressionado o tempo todo que a gente leva para um lado que não deveria levar, tá? A gente deixa isso ser uma coisa pesada. As pacientes que fazem acompanhamento comigo, é uma das coisas que eu deixo muito claro. A gente tem que ir no ritmo que você pode ir, tá? Isso não precisa ser sofrido. A enxaqueca já tira da gente diversos momentos, a gente já perde muita da vontade de fazer muitas coisas que a gente gostava de fazer. Então, a gente fazer um tratamento opressor, né? Isso pode, isso não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu acho que é se submeter a um sofrimento a mais desnecessário. Porque muitas vezes esse mesmo tratamento que só diz não pode, não pode, não pode, muitas vezes não tem efeito. Ele pode funcionar para sua vizinha, mas não quer dizer que ele vai funcionar para você. Tudo bem? Bom, acho que esse é um resumão, né, mais ou menos, da questão da relação entre enxaqueca e AVC. Agora eu vou voltar a responder as dúvidas que vocês têm mandado, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Fer, e sobre alimentação? Algum alimento que possa melhorar e piorar a enxaqueca? Sim, tá? Os gatilhos alimentares, eles variam de pessoa para pessoa, tá? Saiu um estudo que comentou, que observou, que normalmente quando uma pessoa tem um fator alimentar como desencadeador de crises, normalmente ela não tem um só, ela tem pelo menos 5, tá? E tem gente que não tem nenhum fator. Tem gente que come de tudo e não desencadeia a crise, aquela alimentação, tá? Então, assim, que de regra, né, uma coisa de regra que a gente costuma relacionar com a alimentação. A questão dos alimentos ultraprocessados, né? Então, esses alimentos congelados, esses alimentos prontos, a gente costuma não indicar para pacientes que sofrem com enxaqueca. Esses alimentos que vêm com aquele caldo, aquele tempero pronto, até mesmo aquele pozinho do miojo, pois é, eles também não são indicados. A fritura em excesso, o consumo de refrigerantes, todos esses alimentos, eles são contraindicados para as pessoas que sofrem com enxaqueca. Fer, quer dizer que eu nunca mais posso tomar refrigerante? Não, não quer dizer isso. Como que a gente funciona aqui no empoderamento? A gente primeiro identifica os fatores que geram desequilíbrio. Identificamos, ok. Agora, o que a gente vai fazer? A gente agora que identificou, a gente vai começar a controlar esses fatores. Então, a gente tira eles momentaneamente, alguns desses fatores, porque é sempre por semana, é gradual essa retirada, justamente para não gerar ansiedade. E aí a gente começa a incrementar no lugar, hábitos saudáveis. E depois, quando a gente consegue controlar a crise, por exemplo, uma pessoa que costumava ter crise todos os dias, tá? Aí ela tá fazendo um acompanhamento aqui no empoderamento e aí ela passou 2 semanas sem dor. 2 semanas sem nada de dor. Ótimo, a gente vai começar a voltar. O que você tem mais vontade de comer que você não come mais, por exemplo? Ou o que você tem mais vontade de fazer que você não tá fazendo agora? Ah, é tal coisa, vamos tentar agora? Vamos. E aí a gente tenta. Tentamos, deu crise? Bom, realmente, de fato, vai ter que ser uma coisa que você vai ter que controlar pro resto da vida. Quer dizer que você não possa mais fazer aquilo ou comer aquilo pro resto da vida? Não. Quer dizer que você vai escolher quando você vai comer. E aí, quando você escolher, você vai estar se expondo ao risco de ter uma dor de cabeça, uma crise de enxaqueca, mas vai ser consciente. Então, isso não gera sofrimento. É uma das coisas que eu sempre falo. Existe sim a diferença entre dor, a dor física da enxaqueca, e isso gerar um sofrimento, tudo bem? O sofrimento, ele não precisa estar junto com a dor. A gente pode passar por esse momento de dor consciente e não ter o sofrimento. Por quê? O sofrimento, ele piora a nossa dor. Já saiu um estudo, acho que eu até fiz um vídeo já sobre a gratidão, por exemplo. Quando a gente ocupa o nosso cérebro sentindo gratidão e sentindo coisas boas, as outras coisas não conseguem entrar. Porque a gente não consegue, o nosso cérebro não é capaz, isso é cientificamente provado. O nosso cérebro não é capaz de sentir essas duas coisas ao mesmo tempo. Felicidade e tristeza, gratidão e tristeza. Não tem como, tá? Então a gente escolhe o que a gente sente. Tá? A gente não escolhe o que chega pra gente. Isso é a mesma coisa em relação ao estresse. A gente não vai conseguir bloquear, fazer uma bolha, vou viver numa bolha, não vai mais ter estresse.
Não, a gente não consegue controlar isso, mas a gente consegue controlar o impacto que esse estresse vai ter na nossa vida, a forma que eu recebo. Eu não controlo o que chega pra mim, eu controlo como eu recebo, a importância que eu dou, o lugar que eu guardo, tá? Então, por exemplo, eu queria tanto comer aquele bolo, mas pode ser que eu tenha uma crise de enxaqueca se eu comer aquele bolo, mas, poxa, é aniversário da minha mãe, é uma data tão importante, então coma aquele pedaço de bolo, mas coma aquele pedaço de bolo com alegria. Aprecie aquele momento. Grave o sorriso da sua mãe quando vocês estão comendo esse bolo junto. Traga aquela memória, né? Aquele momento, faça dele uma memória positiva. Porque se você tiver a dor no dia seguinte, por conta desse bolo, você vai lembrar, poxa, eu comi esse bolo, mas nossa, foi tão bom ver minha mãe feliz daquele jeito, foi tão bom apreciar aquele momento com a minha família. Isso tira da sua dor o sofrimento, tá? Isso não vai tirar a sua dor, tá? Então eu não tiro a dor, eu tiro o sofrimento da dor, tá? Eu tiro a forma como você lida com ela. E através das mudanças de hábito, a gente diminui a frequência dessa dor também. Bom, deixa eu ver mais aqui. Como são seus acompanhamentos? Bom, quem tiver mais curiosidade sobre o empoderamento, pode me mandar mensagem inbox que eu respondo. Mas basicamente, como que ele funciona, tá? A gente faz um acompanhamento presencial ou então um acompanhamento online. Normalmente existe a opção de atendimentos avulsos ou atendimentos mensais, que é um pacote em que a gente faz acompanhamento toda semana. Então, durante um mês, a gente tem 4 consultas, uma consulta por semana, e aí a gente vai fazendo todas essas alterações. Como que funciona? Antes do nosso primeiro atendimento, vocês recebem alguns formulários para vocês preenchendo, para eu entender como funciona a vida de vocês, como vocês se sentem, como que é a rotina, tá? O que vocês comem, o quanto vocês dormem, o que vocês gostam de fazer e como funciona a sua dor. Tudo isso acontece para que quando a gente chegue no nosso primeiro encontro, eu já consiga te apontar, olha, esses são fatores que estão em desequilíbrio no seu corpo. E aí, como que a gente trabalha a partir disso? Normalmente eu trago algumas sugestões de mudanças de hábito. Quem escolhe quais são essas sugestões? Vocês. Então vocês escolhem, por exemplo, eu trouxe 5 opções de mudanças de hábito. Fer, eu acho que dá pra eu mexer nisso, nisso e nisso. Você acha que consegue? Acho. Então tudo bem, essas são as nossas metas da semana. E aí, a partir disso, cada semana a gente vai trabalhando metas novas pra gente conseguir fazendo uma mudança de estilo de vida. Por que eu insisto em falar sobre isso? Porque a gente acha, às vezes, que fazer uma mudança momentânea é o que acontece com a grande maioria dos pacientes que sofrem com enxaqueca menstrual. Se eu mudar minha alimentação uma semana antes do período menstrual, vai resolver a minha crise? Não vai. Não vai. Porque é uma mudança de estilo de vida. Isso precisa ser uma constância. É por isso que eu sempre falo pra vocês que vocês precisam estar prontas para mudar. E mudar é daqui pra frente. Ou seja, daqui pra frente, isso vai fazer parte da minha vida. E é justamente por isso que eu deixo que vocês escolham quais são essas mudanças que vocês estão prontas. Porque tem mudanças que são mais difíceis de ser feitas. Tem gente que prefere começar pelas mudanças mais difíceis. Tem gente que prefere começar pelas mudanças mais fáceis, porque vai começando a ver resultado e aí isso anima pra fazer aquela mudança mais drástica. E eu vou confessar, normalmente a mudança mais drástica tá relacionada ao café, tá? Mas existem outras mudanças, como o uso excessivo de analgésicos. Muitas pessoas preferem deixar pro final para fazer essa retirada. Muita gente quer de cara já começar a mudar isso, tá? Então depende muito do ritmo que a paciente está disposta a fazer e a gente trabalha em cima disso, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Nós tínhamos que fazer um grupo para troca de experiências. Vocês querem fazer um grupo de troca de experiências? A gente pode criar. Vamos fazer um? Teve uma outra live que uma paciente minha, Gi, ela até falou, ela falou assim, a gente tinha que fazer um grupo, chamar Maria das Dores. Eu ri horrores com ela disso, mas é uma possibilidade. Se vocês quiserem fazer um grupo de troca, a gente pode construir um grupo de troca pra gente se dar esse suporte, tá bom? Bom, deixa eu ver qual mais. Deixa eu ver mais perguntas. Também quero saber o valor. Fê,
Tô com crise por menstruação, o que faço? Bom, a primeira coisa, a Cris é uma paciente que participou do desafio 10 dias com a Fer, ela já veio dar o depoimento dela. Tava indo muito bem, né, Cris, no controle das suas crises. Já tinha passado por período menstrual sem dor. O que tem que fazer, Cris? A gente tem que olhar o que teve de diferente que nos outros meses não teve, tá? Porque no mês passado você não teve essa crise de enxaqueca menstrual, né? Então a gente tem que olhar o que teve de diferente. Muito provavelmente, o que costuma acontecer, gente, isso é muito verdade. Muito provavelmente, quando os pacientes começam a ter uma melhora significativa, elas começam, depois que elas conseguiram melhorar de muitos fatores, elas dão uma relaxada em uma coisa ou outra. Por quê? Porque não tá mais sentindo dor todo dia. Então fala assim, mas será que eu preciso mesmo tomar tudo aquilo de água? Mas será que eu preciso mesmo fazer o alongamento todos os dias? E se eu deixar de fazer um dia ou outro? Então, normalmente, quando a gente começa a ficar muito bem, a gente começa a deixar algumas coisinhas de lado e a gente precisa olhar com calma. Cris, me manda mensagem em inbox pra gente dar uma analisada no que aconteceu com você, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Vegetais congelados é muito ruim? A Vi Bonice comenta aqui. Pra quem não sabe, a Vi, ela ganhou uma consulta gratuita porque ela participou do desafio de 5 cores, 7 dias. E aí a gente fez uma consulta, né? Então, Vi, eles não são ruins. Mas a partir do momento, depende. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. São vegetais congelados que você já compra congelado no mercado, ou você pega os vegetais, corta e congela. Isso também é diferente, tá? Nesse caso, é muito melhor você comprar os vegetais, né? Aí como que você faz? Você compra os vegetais, você ferve um pouco eles na água, e aí não precisa deixar no ponto, porque você vai esquentar eles depois de novo quando você descongelar, e aí você congela esses vegetais já nas porções que você vai utilizar. Eles perdem nutrientes a partir do momento que eu corto e congelo? Perde. Eles podem perder até 30% dos nutrientes, mas ainda assim, eles são muito melhores do que aqueles congelados que já vêm no saquinho pronto do mercado. Tudo bem? Deixa eu ver. Tem mais gente, deixa eu ver. Obrigada, Rosângela. Alimentação. Acho que eu respondi. A Silvana perguntando qual que é a diferença entre enxaqueca comum e acuado. Bom, a gente já comentou aqui no começo do vídeo essas alterações. Eu vou deixar salva essa live e aí você dá uma voltada. Se você assistir e ainda ficar com dúvida, me manda mensagem inbox que eu te respondo, tudo bem? Mas, normalmente, o que acontece? A enxaqueca comum, a enxaqueca clássica, é aquela que é uma dor pulsada. Normalmente vem acompanhada de enjoos, vômito, não necessariamente de tudo isso, tá? Aumenta a sensibilidade à luz, a som, a cheiros. Já a aura, ela pode ser visual, motora, sensitiva ou sensorial e de fala. Então, ela tem algumas alterações que acontecem antes da dor de cabeça em si se instalar. E aí, ela é classificada como uma enxaqueca com aura. E sim, voltando ao nosso tema, ela aumenta, sim, o risco de acidente vascular cerebral ou infarto. Então, tem que tomar muito cuidado, gente. Fer, só pra gente finalizar, tá bom, gente? Fer, é pra gente ficar com medo? Não. Tá? O intuito, volto a repetir, não é deixar vocês com medo. O intuito é que vocês tenham as informações que vocês precisam. Então, assim, porque assim, se você sofre com enxaqueca com aura, você tem que tomar cuidado a mais, né, com alguns fatores. Então, como alimentação, atividade física, estresse, né? E aí isso já vai englobar alterações como pressão alta, diabetes, colesterol alto, tá? Então isso acaba englobando tudo na questão da alimentação. Você vai precisar ter um olhar ainda mais criterioso em relação a isso, tá? Então você tem sim uma urgência em começar a fazer as mudanças de hábito que são necessárias para você ter o controle tanto das crises de enxaqueca quanto desses fatores de risco para você ter esses eventos cardiovasculares, tá? Vamos lá, deixa eu ler, tem mais algumas perguntinhas, tá acabando o nosso tempo, último minutinho, gente. Eu tenho neuralgia do trigêmeo, mas tenho enjoo e tontura, é possível ter as duas doenças? Sim, é possível ter as duas alterações, tá bom? A neuralgia causa esses sintomas? Pode causar, tá? Mas normalmente a questão dos enjoos e tontura, normalmente ela tá mais relacionada com a enxaqueca. Mas pode ter sim essas alterações, elas podem vir em conjunto. Vamos lá. Chá de gengibre, chá de camomila, dentre outros.
não sei direito o que você tá falando, mas eles são ótimos. Chá de gengibre e chá de camomila são maravilhosos. Chá de gengibre potente anti-inflamatório. O chá de camomila, ele ajuda a acalmar. Justamente por isso que eu costumo indicar para os pacientes colocar a compressa, quando a paciente sente muita dor no olho, uma compressa gelada desse chá de gengibre ajuda a diminuir a sua dor. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A minha enxaqueca é sempre de madrugada, é comum. Se a sua enxaqueca tem horário pra aparecer, a gente tem que olhar direitinho, porque aí fica muito mais fácil a gente descobrir qual que é o desencadeador, o que tá em desequilíbrio, tá bom? Então assim, vai olhar, se ela desencadeia sempre de madrugada, vai olhar que horas você tem jantado, o que você tem jantado, tá? Se você tem dificuldade pra dormir ou não, se você acorda durante a noite, esses são alguns dos fatores que você vai ter que observar pra gente conseguir entender o que tá em desequilíbrio no seu organismo. Tem gente comentando que amou a massagem, perguntando se água com limão é bom pra enxaqueca. Depende, né? O limão, ele é um importante antioxidante, tá? Mas tem muitas pessoas que reagem ao limão. Tem o limão como um desencadeador, então tem que tomar cuidado com isso, né? Se não é um desencadeador pra você, você pode testar e ver se você sente uma melhora, tá? Ele vai agir como um antioxidante no nosso corpo. É a mesma coisa que acontece desse suco anti-inflamatório que eu já postei no Stories pra vocês, que eu costumo tomar. Ele também é um antioxidante e anti-inflamatório. É normal acordar já com enxaqueca. Ultimamente a minha tá começando enquanto durmo e acordo com a dor forte. Thaís, a mesma resposta, tá? Tem que dar uma olhada nesses fatores que eu acabei de comentar, porque a gente consegue entender através desses fatores o que tá gerando desequilíbrio pra fazer com que você acorde com dor todos os dias de madrugada, tá bom? Não é normal, tá, gente? Acordar com dor, por mais que a gente perceba que é comum, não é normal, tá? Então vamos lá. Finalizando os últimos minutinhos. A Carol comentando que a enxaqueca com aura, né? O corpo todo dormente, acontece muito. A Suzy contando que toma muito chá de gengibre e que tem a enxaqueca antes da menstruação. Pois é, o chá de gengibre, ele vai ajudar bastante como um anti-inflamatório. Dentre os alimentos anti-inflamatórios que a gente tem, o chá de gengibre é o mais anti-inflamatório que a gente tem, tanto ele quanto a cúrcuma. A cúrcuma também é uma excelente opção que você pode utilizar na comida também. E você não precisa utilizar o gengibre só na forma de chá, tá? Você pode utilizar ele também para temperar alimentos. Então, para temperar o frango, gente, o frango com gengibre fica uma delícia. Quem tem air fryer, por exemplo, ou mesmo quem tá acostumado a fazer no forno uma sobrecoxa assim, ó, rala um gengibrezinho em cima, salzinho, fica uma delícia. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A live vai ficar salva, pode ficar tranquila. A gente sempre deixa essa live salva. Quando o Instagram deixa, né? De vez em quando ele dá uma trollada na gente e aí não deixa salvar. Mas de uma forma geral, a gente sempre fica salva. Deixa eu ver. Quais as quantidades de cada coisa você coloca no suco anti-inflamatório? São com casca ou sem? No Instagram, eu deixei o Stories. Eu coloco normalmente, rapidinho. Eu coloco um talo de salsão. Coloco meio pepino, uma maçã inteira, 2 dedos de gengibre e coloco um tanto assim, ó, de água de coco. E se eu quero mais quantidade, eu preencho com um pouquinho de água, tá? Todos os dias vocês vão perceber, quem começar a utilizar vai perceber que tem uma melhora muito grande. Deixa eu ver. Obrigada, Carol. Fico feliz que você tenha gostado da live. Queria agradecer a presença de todos vocês. Ali, a Nilce contando, fiz a massagem hoje, usei gelo e evitei que a dor aumentasse. Fico muito feliz, gente, eu fico muito feliz de saber que vocês estão começando a ir por esse caminho de mudanças de hábito. Às vezes a gente acha que é besteira, que é pouca coisa, mas faz uma diferença muito grande. Mas a gente precisa do quê? A gente precisa de uma constância, tá? Normalmente não é fazer uma vez só que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa dor. Não, a gente precisa de uma constância. Da mesma forma que a gente tem a paciência de testar um medicamento por 1 mês até ele começar a fazer efeito, porque o médico disse que demora 1 mês para começar a fazer efeito, alguns remédios até 3, tá? A gente precisa ter essa paciência com as mudanças de hábito, porque os resultados chegam. Eu não tenho até hoje nenhuma paciente que não teve melhora com as mudanças de hábito. De verdade. E aos poucos eu vou ir trazendo elas pra contar o relato delas pra vocês,
tá? Então, quem quiser mais informação sobre o método empoderamento, quem quiser saber mais sobre as consultas, como funciona o acompanhamento, me manda mensagem em inbox que a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, eu fico muito feliz, obrigada pelos últimos likes para ajudar a distribuir a nossa live, obrigada pela presença, obrigada por participarem, fico muito grata com essa colaboração de vocês e por poder estar ajudando vocês de alguma forma. A gente se encontra na próxima live, já vou dar um spoiler, que a próxima live vai ser sobre toxina botulínica, ou seja, o Botox, e vou trazer uma neurologista que realiza essa aplicação para falar mais sobre isso com vocês. Então eu espero vocês na próxima quinta-feira. Aliás, a gente provavelmente vai se ver antes, na segunda, no Firme Explica. Beijo, gente, muito obrigada!